Olá, mais uma aula da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral e novamente sobre modelos generalizados lineares, mas dessa vez um outro exemplo que os dados apresentam distribuição Poisson são dados de contagem e nós vamos também fazer uma análise de contrastes ao final desse script. Então, o banco de dados que vamos utilizar hoje ele envolve a biomassa de macrófitas e seus macroinvertebrados. Então, o banco de dados vai estar para os alunos da disciplina como macrófitas. Então, o nosso interesse é saber se a biomassa de macrófitas de uma lagoa é explicada pela riqueza e pela variação do pH desta água. Então, poderíamos pensar diversas hipóteses que se adequam a uma modelagem como essa, como, por exemplo, se a biomassa de macrófitas elas tem um efeito, e a gente espera que esse efeito seja positivo, na riqueza em espécies de macroinvertebrados. Da mesma forma, se o pH ele afeta o número de espécies, se ele explica a variação da riqueza em espécies. Então, podemos abrir o banco de dados, Lembrem que para fazer isso, vocês precisam já ter definido o diretório de trabalho, então clica aqui nos 3 pontinhos, abre a pasta, depois More, Set as Working Directory. Depois de definir o diretório de trabalho, podemos abrir o banco de dados, lembrando de colocar aquele parâmetro string as factors igual a verdadeiro para que ele abra a variável categórica como fatorial. Então, quando fazemos isso, a gente percebe que o pH ele foi lido como uma variável fatorial de 3 níveis. Se olhássemos o cabeçalho, nós veríamos aqui as 3 variáveis, a riqueza, o pH e a biomassa. Olhando a estrutura, nós vemos que tem 90 observações dessas 3 variáveis. A riqueza só apresenta números inteiros. O pH ela foi lida como fatorial e tem 3 níveis. E a biomassa ela apresenta aqui como numérica, quer dizer que é uma variável contínua. Se olhássemos o sumário, além, claro, desses parâmetros descritivos das variáveis numéricas, nós percebemos que cada nível do pH tem 30 observações. Se olhássemos um plot disso aqui com uma forma exploratória, não conseguiríamos perceber claramente se existe uma relação entre a biomassa e a riqueza. A relação do pH com essas duas variáveis é difícil de ser observada, não é claro aqui por ela ser uma variável categórica. Talvez em uma situação ou outra isso fosse possível, esse não é o caso. Então, considerando que a variável resposta, essa variável dependente nesse modelo, que é a riqueza em espécie, ela apresenta dados de contagem, o que nós esperamos é que isso se adeque a uma distribuição Poisson. Ainda assim, acompanhe esse vídeo até o final, porque ao final nós vamos testar uma outra possibilidade de analisar esses mesmos dados caso nós fizéssemos uma análise exploratória mal feita. Então, vamos rodar o nosso primeiro modelo do banco de dados, que a gente nomeou de dados, esse objeto dados, a variável riqueza. Percebam que ela está escrita com letra maiúscula, o R é case sensitive, então a gente precisa escrever em letra maiúscula em função do pH e essa variável interagindo com a biomassa. A família Poisson, mas é importante lembrar que se estamos trabalhando em GLM com distribuição Poisson, a função de ligação padrão é o logaritmo. A gente não precisa escrever no script que vamos utilizar o logaritmo, caso seja essa a nossa intenção. Se a gente for utilizar uma outra função de ligação, aí a gente precisaria deixar escrito aqui. Como não é, então rodamos o modelo 1. O modelo nulo, vocês já viram como constrói, então em função de 1, e a gente faz esse teste com Q quadrado, porque está com distribuição Poisson, para comparar esses dois modelos. Nós percebemos então que o resultado da nova é muito significativo, então o modelo nulo ele não foi melhor do que o modelo teste. A variável riqueza ela não é explicada por uma variação ao acaso. Então, a gente pode ver esse modelo teste, que é o modelo que nós vamos usar para trabalhar, o modelo 1. A partir daí, a gente pode pensar se podemos simplificar essa análise. Lembre, nós temos uma interação, e essa interação ela pode não ser significativa ou alguma das variáveis preditoras. Então, nós fazemos a ANOVA desse modelo utilizando um Q quadrado. Então, quando pedimos a ANOVA desse modelo, nós percebemos que a interação que está exibida aqui por esses dois pontos,
né, apresentam um valor de P muito baixo. Da mesma forma como a própria biomassa e o pH, então todas as variáveis e a interação entre elas são significativas, né, como preditores da variável dependente, nesse exemplo, a riqueza. Então a gente não pode simplificar esse modelo. O que nos resta agora é saber se o modelo ele foi construído com uma distribuição adequada. Esse teste da adequação do modelo, nós fazemos usando aquela função R-diagnóstico. Um dos testes, pelo menos, é usando a função R-diagnóstico do pacote RT4Bio. Nós já fizemos isso em várias outras aulas. Então, a gente chama o pacote e depois chamamos a função. Vamos dar um zoom aqui. E assim nós percebemos que quase todos os pontinhos, eles estão dentro da linha representando o valor esperado para essa distribuição. E todos eles estão dentro do envelope, que é o intervalo de confiança nesse gráfico. Isso indica que o modelo está adequado aos dados. Ainda assim, a gente pode comparar os parâmetros de dispersão numericamente. A gente pode usar a função dispar, que vocês já viram em outros scripts, e chamando o resultado dela, nós percebemos que o parâmetro esperado da dispersão para a distribuição Poisson é 1, né? O valor observado foi 0,99. Então, a diferença entre o observado e o esperado aqui é de menos de 1%, tá? O que indica que esses dados apresentam uma distribuição adequada ao modelo que nós aplicamos, com distribuição Poisson. Então, nós podemos seguir o modelo, seguir o nosso script e a nossa rotina de análise de dados dessa forma. Lembrando também que o modelo não pode ser simplificado. Então, a gente conclui sim que a riqueza ela é explicada pela biomassa de macrófitas e é influenciado também pelo pH. Quanto será que esse modelo explica? Lembra, isso é um modelo relativamente complexo. Ele tem uma variável categórica com 3 níveis e mais uma outra variável contínua. Então, rodando aquela nossa função para pedir a explicação do modelo, nós descobrimos que ele explica 81,6%. Então, um bom poder de explicação nesse modelo. Só que a gente pode ver isso graficamente. Poderíamos usar, por exemplo, a função boxplot, padrão do R, para ver essa relação. Aqui já vem uma particularidade de usar essa função. Ela não nos permite modificar a ordem das variáveis. Então, o pH alto, por ordem alfabética, ele aparece primeiro, depois o pH baixo e depois o médio. Aparentemente, existe sim diferença significativa, talvez, entre o baixo e o médio e alto, como dois grupos. A gente precisaria fazer uma análise de contrastes para ver isso. Mas existem, pelo menos, há um forte indício, pelo menos, que pelo menos um desses grupos são diferentes de outros. Poderíamos continuar explorando isso aqui, vendo a relação agora só da riqueza e da biomassa. Isso é o que nós já tínhamos visto lá no começo desse script, quando rodamos o plot para todo o banco de dados, e a gente já tinha percebido. Não dá para ter uma ideia muito clara dessa relação aqui. Talvez a riqueza caia em função da biomassa. É difícil a gente prever dessa forma que estão os pontinhos. Bom, então, antes de partirmos para um gráfico completo, pode ser que seja de interesse de quem está executando o trabalho de não mostrar o efeito do pH em uma figura. Pode ser que o efeito do pH a pessoa queira mostrar só textualmente, numericamente. Então, se fosse essa a ideia, nós precisaríamos construir um outro modelo para ter os valores que expressem essa relação apenas dessas duas variáveis, a riqueza e a biomassa, para que isso nos permitisse construir a curva desse modelo de maneira adequada. Então, vamos construir esse modelo agora. Esse modelo, que nós vamos chamar aqui de 1.1, percebam que ele só tem a riqueza em função da biomassa, e a família está lá, Poisson. Ótimo, vamos rodar ele, vamos ver o sumário desse modelo. E aqui nós percebemos que só tem o intercepto e a inclinação dessa relação. Lembra, y igual a A mais bx. Então, aqui está o A e aqui está o B. Então, assim fica fácil para construirmos esse modelo. Então, temos o plot. Está lá o plot, ele já inclui parâmetros que deixam esse script, esse
esse gráfico mais bonitinho. E agora vamos inserir a curva. E assim nós percebemos que quando aumenta a biomassa de macrófitas, diminui, né, o número de espécies de macroinvertebrados associados a ela. Nós podemos, inclusive, né, fazer gráficos que mostrem essas informações de outras formas. Eu esqueci de rodar uma linha aqui, então antes de vermos esse próximo gráfico, né, caso seja de seu interesse de colocar a equação que explica esse modelo, tá? Vejam, é essa função, né? Então, se dermos um zoom aqui, nós perceberíamos aquela equação como um todo. Claro que aqui a gente poderia, né, dado que vamos fazer um zoom, a gente pode colocar ela aqui no cantinho ou mais no cantinho aqui em cima, e aí fica do gosto do cliente. Pois bem, podemos fazer agora um outro gráfico, dessa vez um gráfico com barras. É o mesmo gráfico que nós já fizemos no vídeo anterior, então está tudo explicadinho lá. Então, se fizermos, né, chamamos o pacote gplots, e aí nós vamos calcular a média, tá, da riqueza por pH. Percebam uma única coisa, esses valores eles vão ser ordenados, então a gente vai usar a função sort, tá, para que eles apareçam do menor valor para o maior valor. Então, quando chamamos isso, o que nós percebemos, olha só, é que a média da riqueza do pH baixo, ele é a mais baixa de todas e, né, vai aumentando com o pH. Tá? A mesma coisa nós podemos fazer aqui com o erro padrão e tá lá. Então, para que nós usamos a função sort? Lembra quando fizemos o box plot anteriormente que apresentava primeiro, né, a riqueza para o pH alto, depois para o baixo, depois para o médio? Isso é um tanto não tão lógico assim para a gente, tão alto, depois baixo, depois médio. Então, eu posso colocar eles ordenados em um sentido de aumento, por exemplo, do pH, mas nesse caso, nós não fizemos, não é um aumento do pH, embora seja de baixo para médio para alto, por acaso, esse também é o aumento da riqueza. Então, desde os valores mais baixos de pH até os valores mais altos de pH. E assim, quando nós fazemos o gráfico de barras, olha só, o pH, por acaso, está ordenado de baixo para médio para alto. Isso não é uma ordem alfabética. Mas percebam que o gráfico fica esteticamente melhor porque a riqueza está aumentando à medida que você olha em uma única direção. Não tem que ficar olhando em direções distintas, né, essa variação. Por esse gráfico, o que indica é que, aparentemente, esses três níveis eles são significativos, todos os três entre si. Então, esse é um forte indício que, se fizermos análise de contraste, nós vamos descobrir três níveis significativos aqui. Pronto, agora nós podemos partir para o gráfico de dispersão, em que a gente quer colocar agora tudo no gráfico, né? Queremos colocar os três parâmetros aqui, a riqueza, a biomassa e os três níveis de pH. Então, vamos lembrar, né, do sumário do modelo 1. Esse sumário, ele é bem maior do que os sumários de outras variáveis que nós já vimos. Então, eu vou abrir agora uma apresentação em PowerPoint para que isso fique muito claro para vocês o que significa cada nível desses. Bom, então eu preparei essa apresentação aqui para mostrar a vocês o que significa cada item daqueles do sumário. Tá? Lembrem que quando nós buscamos a significância de uma variável no modelo, a gente deve olhar pela nova do modelo e não pelo sumário daquele mesmo modelo. É o sumário que nós estamos vendo aqui, nós não olhamos para conferir a significância das variáveis, mas sim para procurar os parâmetros para construir os gráficos. Então, vejamos. O primeiro valor que aparece aqui, deixa eu pegar meu apontador, é o intercepto, né? Se são três tratamentos do pH alto, baixo e médio, eles vão aparecer nessa ordem alfabética. Então, o primeiro é o valor de intercepto do pH alto, né? 3,72212. O próximo valor, né, relacionado ao pH alto, que é a inclinação, ele aparece depois dos outros valores de interceptos. Então, os menos 0,10713 é a inclinação para o pH alto. E os valores de inclinação e intercepto para o pH médio e baixo,
eles são calculados de uma maneira relativa ao valor para o pH alto. Então, a gente precisa do valor do pH alto, mais ou menos, a depender do sinal, né, dos valores calculados para o médio e para o baixo. Então, o intercepto do pH baixo, olha só, seria o valor do intercepto do pH alto, menos, porque ele é negativo, o valor calculado para ele próprio. Né, o valor dele próprio relacionado, né, em relação ao alto. A inclinação é a mesma coisa, o valor da inclinação para o pH alto e a inclinação para o pH baixo em relação ao alto. E, por fim, a mesma coisa com o médio, né? Tanto para o intercepto, o do alto menos o do baixo, porque ele é menos o do médio, porque ele é relativo, e a mesma coisa para a inclinação do médio, que é a inclinação do alto, né, que é um valor negativo, menos a inclinação calculada para o médio em relação a ele, que também é um valor negativo. E assim, nós construiríamos as curvas dessa forma. Né? Então, aqui está o script da mesma forma como vai estar no R mais à frente. Então, com a cor aqui cinza 50%, né, aqui eu coloquei o pH alto. Então, é uma exponencial, porque a gente está fazendo o gráfico utilizando a função inversa da função de ligação. Se a função de ligação é um logaritmo, a gente faz um exponencial. Então, aqui é o valor do intercepto menos, né, o valor da inclinação. Os outros dois valores de pH, a gente precisa fazer essas mesmas continhas que estão descritas aqui. Então, essas continhas todas estão entre parênteses. Olha, para o médio, então é a exponencial desse resultado dessa subtração aqui, mais o resultado dessa outra subtração, vezes a variável x. E a mesma coisa para o pH, utilizando esses mesmos valores aqui. Então, nós só mudamos, dentre eles, né, as cores, tá? Então, agora a gente vai voltar para o R para ver esse gráfico, como ele vai ficar. Então, agora vamos construir o gráfico, né? E aqui tem algumas particularidades. A primeira é que nós estamos usando a função unclass, né, para colocar cores diferentes para cada um dos tratamentos da variável pH. Lembrando que o pH aqui ele está como fatorial, e é isso que nos permite usar a função unclass. Nós não precisaríamos usar na cor um vetor que tenha o número de cores para o número de observações, tá? Na ordem que nós queremos que elas sejam utilizadas. A segunda diferença é que, em vez de usar o PCH 16, que eu estava usando em outros gráficos, agora eu coloquei 21. 21 é uma bola vazia, né? Então vai ficar só aquele contorno preto com o preenchimento em branco. E o preenchimento é dado por esse parâmetro BG, que é background, o plano de fundo, e aqui eu estou dizendo a ele, olha, o preenchimento é exatamente nessa ordem, cinza, azul e vermelho. Né? Que é exatamente pelo unclass. Aqui não tem aquele parâmetro cor que nós tínhamos colocados em outros gráficos. Então, quando rodamos esse comando, nós vemos o gráfico aqui já editado, né, com o pH alto, médio e o baixo, necessariamente nessa ordem. Por que eu sei que é nessa ordem? Porque ele mostra em ordem alfabética. Então, esse é o valor de alto, esse é o valor do baixo e esse é o valor do médio. E é exatamente a ordem que eles aparecem aqui. E aí vem as curvas, aqueles mesmos comandos que nós vimos lá no PowerPoint. Então, aqui é a primeira curva, a segunda curva e a terceira curva. E se quiséssemos colocar a legenda nesse gráfico também, o que faríamos era isso aqui. Rodar a função legenda com aquela expressão completa. Então, vamos dar um zoom no gráfico. Aqui nós vemos os valores de pH para alto, médio e baixo, com sua legenda indicando as cores, né, e essas curvas, cada uma com seu comportamento. Então, isso representa aquilo que nós já tínhamos visto naquele gráfico de barras, em que a riqueza ela é maior em áreas de pH alto, depois em pH médio e, por fim, em pH baixo. O que nos resta fazer, então, é uma análise de contrastes. O que é a análise de contrastes? É testar, de fato, se esses tratamentos eles são significativamente distintos entre si. Então, lembre, nós temos 3 tratamentos. O que a análise vai fazer? Ele vai ordenar por média de riqueza, do mais baixo para o mais alto. Então, ele testa comparando primeiro o alto e o médio, o baixo e o médio, desculpem. Se esses dois forem não diferentes entre si estatisticamente, a gente passaria a ter já um grupo formado, para depois comparar esse grupo com o alto.
Se eles forem diferentes entre si estatisticamente, a gente já passaria a ter pelo menos 2 grupos. E aí depois ele vai comparar o médio com o alto. E pode ter também formar 2 grupos ou se concluir que todos 3 são diferentes entre si. Ah, mas ele não vai comparar o baixo com o alto? Não. Porque se ele compara o baixo com o médio e eles são estatisticamente distintos entre si, o baixo do alto também vai ser. Então é por isso que o cálculo é feito 2 a 2, depois 2 a 2. Tá? Então vamos rodar a análise de contrastes. Aqui tem detalhado, né, por escrito para vocês como que isso é feito. Nós utilizamos lá o pacote RT4Bio. A função que nós vamos usar é a função COMES. E ele precisa, olha, que cada parâmetro, né, como o QVAR, que é qual variável você vai usar, e MMA, que é o modelo que você vai usar, sejam explicitados aqui. Lembrem, isso só funciona se a variável estiver lá como fator. Então, quando nós pedimos os níveis, ele nos mostra aqui os níveis desse fator. Ótimo. Para usar a função COMES, também tem uma particularidade. Ele precisa que os dados estejam atachados. Então, percebam que se eu chamar aqui a riqueza, ele diz objeto não identificado. O que faz o atachar os dados? Quando eu atacho os dados e eu chamo a riqueza, ele passa a entender que as variáveis daquele data frame, eles são objetos. Ele passa a chamar aquilo como objeto. Tá? Então, nós precisamos atachar os dados e refazer o modelo para que isso dê certo, usar essa função. Então, aqui está o modelo 1 atachado, é o mesmo modelo que nós já estávamos trabalhando sem o dado cifrão alguma coisa. Vou apagar isso, roda esse modelo e agora eu posso chamar a função COMES. E aqui, deixa eu aumentar para ver o resultado todo, olha só, ele mostra a análise de contraste com um nível de significância de 5%, ele apresenta os níveis em ordem crescente de aumento, né, da média da riqueza, então é do mais baixo, do valor do pH baixo para o pH médio para o pH alto. Ele primeiro testa as duas mais baixas, o baixo contra o médio, e conclui, baixo e médio são diferentes. Então, continua tendo já os 3 níveis mantidos, mas agora o baixo ele já ignora, ele vai usar agora o médio contra o alto. Está aqui, o resultado da análise de contraste do médio contra o alto, médio e alto são diferentes. Então, como acabaram os níveis, resultado final da análise de contraste, baixo, médio e alto. Cada um deles foi considerado como um nível estatisticamente diferente entre si. Então, o nosso gráfico está correto em mostrar os valores para cada um dos 3 níveis de pH, porque eles são estatisticamente distintos entre si. Então, nosso modelo não tem que ser simplificado e o gráfico também não. Esse é um momento que podemos pensar um pouco sobre o tipo de análise que acabamos de fazer. Nossa variável é um dado de contagem, a variável dependente é um dado de contagem, a riqueza. Então, a gente espera que a riqueza, como sendo um dado de contagem, ela apresente uma adequação à distribuição Poisson. Caso isso não aconteça, a gente precisaria modificar aquilo. Então, se tivéssemos feito algumas análises exploratórias, a gente poderia chegar à falsa conclusão de que o correto seria utilizar uma distribuição gaussiana. Então, vamos olhar o histograma dessa variável. E aí a gente percebe que ele tem um formato de sino, é um forte indicativo de que essa variável ela tem uma distribuição normal, ainda que seja um dado de contagem. Se a gente fizesse um teste de normalidade como o teste de Shapiro, o valor de Pearce alto indica que essa variável tem uma distribuição normal. Se a gente seguisse fazendo o modelo, como nós fizemos aqui o modelo 1 com a distribuição de Poisson, ou o modelo 2, um modelo alternativo aqui, para fins didáticos com distribuição gaussiana, e comparássemos os parâmetros de diversidade, o que nós veríamos, olha só, que o parâmetro para distribuição Poisson, ele difere aí mais ou menos 1% do que seria esperado, que é algo aceitável, mas ele não tem qualquer diferença em distribuição gaussiana. Então, a distribuição gaussiana tem um modelo ainda melhor do que com distribuição Poisson. Pelo critério de informação de Akai, que a gente vê que a verossimilhança desse modelo é, inclusive, melhor. Tá? Então, o número mais baixo do critério de Akai, o AIC, indica uma verossimilhança melhor para aquele modelo. Só que lembrem, a distribuição gaussiana ela tem algumas premissas. Além da normalidade dos dados, ela envolve uma homocedasticidade
né? Ou seja, variâncias iguais entre os tratamentos. Isso pode ser testado com o teste de Bartlett, por exemplo. E quando nós rodamos esse teste, a gente descobre que há heterocetasticidade e não homocetasticidade nessa variável. Então, ela não pode ser utilizada. Isso fere uma das premissas da distribuição gaussiana. Então, por mais que os parâmetros na distribuição gaussiana sejam um pouco melhores, a gente está ferindo uma premissa dela. Então, o nosso modelo ele tem que ser rodado com distribuição Poisson. Tá? E assim chegamos ao final desse script. Eu espero que tenham gostado. E vocês já sabem, qualquer dúvida, escrevam no chat ou depois perguntem na aula 5. Então, até a próxima. Tchau, tchau.